Arnoldo Campos, primeiramente seja muito bem-vindo ao Café PT, como vai? Olá, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Arnoldo, queria já começar fazendo uma pergunta, né? Você que hoje está como diretor de operações e abastecimento da Conab, já foi também secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou seja, hoje você continua aí atuando em ações que têm absolutamente a ver, né, com o combate à fome no Brasil, que tem tudo a ver com o combate à fome no Brasil. E eu gostaria de começar já te fazendo uma pergunta. Existe uma receita, né, para que um país do tamanho do Brasil consiga sair do mapa da fome duas vezes seguidas? Porque a primeira foi em 2016, né? E agora, em 2025, o Brasil ele sai novamente do mapa da fome. Existe uma receita para isso? Olha, para entrar no mapa da fome, eu espero que a gente não precise passar de novo, né? Tomara que a gente é, cresça como nação, né? Como civilização, como democracia, e a gente nunca mais precise sair do mapa da fome, que a gente esteja fora dele para sempre. Mas tem muitas coincidências, né? Primeiro, a determinação, a vontade política. A sociedade, e especialmente o mercado, né, ele não vai priorizar isso, né? Isso depende realmente da iniciativa do setor público, da vontade política, da Uhum. liderança, da mobilização que um presidente da República, no caso de um país, um primeiro-ministro, depende do regime, né, do sistema que está ali, de colocar isso como uma prioridade. Isso é fundamental. Sem isso, não vai acontecer naturalmente. Isso é algo que é necessário ter uma ação proativa. E segundo, uma capacidade de mobilização, organização, gestão, né? Porque você não tem como fazer isso com uma ação, né? Uma ação isolada, o pessoal gosta de usar o termo bala de prata. Não existe bala de prata para acabar com a fome. A fome é resultado de múltiplas dimensões, né? Ela tem muitas causas. Então você precisa fazer frente a diversas causas simultaneamente. Para isso você precisa mobilizar o governo, né, o governo, no caso aqui nosso, o governo federal, envolver os estados, os municípios, envolver e abrir espaço para a sociedade, mobilizar o setor privado, coordenar um conjunto de ações. Essas duas coisas estavam muito presentes, né? Eu tive o privilégio de participar do governo do presidente Lula desde o primeiro dia, lá em 2003, até o último da presidenta Dilma. Então, eu participei de toda a implementação do Fome Zero e depois do Brasil Sem Miséria. E essa continuidade das ações também foi fundamental, mas eu destaco aqui essa questão da vontade política, de uma capacidade de gestão, coordenação e da integração de ações que você precisa fazer para que aquela família, né, ela tem que receber diversos tipos de aportes num determinado momento, né, na mesma época, no mesmo período, né? Não pode chegar uma ação Uhum. agora, outra no outro ano, outra no outro ano. Você precisa atuar de maneira integrada. E essa é a receita, eu acho que principal, né? E a gente viu E, isso agora no Brasil Sem Fome, viu sim. no Fome Zero e viu no Brasil Sem Miséria. E, Arnoldo, o Brasil ele saiu, né, de décadas, eu diria até de séculos, em que a fome ela fazia parte, né, do cenário de milhões de famílias, né, principalmente no interior do país, no Nordeste, a gente via muito, né, esse cenário desolador, né, da fome ali atingindo várias famílias. E o Brasil ele saiu pela primeira vez do mapa da fome em 2016, ou seja, alguns anos após o PT assumir, né, o governo, porque realmente isso aí estava enraizado, né, no nosso país. Então precisou haver várias ações, né, vários programas para que realmente o país começasse a enfrentar isso, porque era uma coisa que até então não se havia uma ação efetiva, né, realmente estruturada, como você citou, para que o país ele saísse do mapa da fome. E eu te pergunto, Arnoldo, depois de tantas décadas, né, que a fome fazia parte do Brasil, isso em tão pouco tempo, né? Porque se a gente for considerar todo aquele tempo que o Brasil enfrentou esse cenário, houve também uma ousadia por parte do governo Lula para que o Brasil saísse, porque
muitas pessoas não acreditavam que isso poderia acontecer, né? Mas você considera que houve uma ousadia também por parte do presidente Lula? E quais seriam os programas? Você citou o Fome Zero também, né? O Bolsa Família, mas na prática foram esses programas estruturais que fizeram com que o Brasil realmente saísse do mapa da fome? O presidente Lula, ele foi não só ousado, né, como determinado, né? Ele colocou isso no centro da agenda, né, do governo dele. Então, ele determinou que as mais diversas áreas do governo, né, colocassem esta agenda como uma agenda prioritária. E, a partir daí, mobilizou toda a sua capacidade, né, estatal, a capacidade do governo, junto com os parceiros, né, na sociedade civil, nos estados, nos municípios, a trabalhar na mesma direção. Então, ele foi ousado e foi determinado e usou toda a força que a condição de presidente da República lhe dava para colocar, endereçar esse desafio, né? E uma concepção clara, que isso também é um diferencial, né? A fome não é com medidas compensatórias, assistencialistas, né? Voluntaristas, que dependem da ajuda das pessoas, é entender como um problema estrutural e que tem solução, né? Acreditar que as pessoas não são culpadas pela fome, né? Existem determinantes. Então, ele fez isso e, a partir daí, nós construímos uma estratégia, né? Que, no caso, a primeira estratégia foi o Fome Zero, que começou essa ideia de integração. O Bolsa Família foi essencial, porque ele deu foco. Quando cria o cadastro único, que é uma revolução nas políticas, que, como numa visão assistencialista, cada um queria ter o seu cliente, né? O clientelismo que tinha. Então, você tinha lá o Vale Gás, o Bolsa Educação, você tinha outras políticas sociais, cada uma com um cadastro, cada uma com uma sistemática de definição de quem era beneficiário, de quem participava, e com o cadastro único você unificou isso. E aí os estados passaram a utilizar o mesmo cadastro, os municípios passaram a utilizar o mesmo cadastro, dezenas de programas passaram a utilizar o mesmo cadastro. Então, uma família começou a ser vista nas várias dimensões, né? E o Bolsa Família, ele era um carro-chefe, mas não era o único, né? Então, a gente, por exemplo, trabalhava a água, né? O acesso à água no semiárido. É uma das causas da fome, você não tem água. Você usava o cadastro para eletrificação rural, né? Você usava o cadastro para as famílias poderem receber habitação. Então, você começou a usar os programas de inclusão produtiva, né? Eu estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá no começo do Fome Zero, e a gente usava o cadastro para eleger as famílias que iam receber assistência técnica e fomento para melhorar a sua capacidade de produzir alimentos, né? E a pobreza no Brasil era mais rural que urbana. Hoje até ela é mais urbana que rural, mas na época era muito mais rural. Então, o salário mínimo, a aposentadoria rural. Então, você imagina para um casal que está vivendo lá no meio da floresta amazônica, lá no meio do cerrado, lá no semiárido, cada um ganhando um salário mínimo porque se aposentou, e isso deu dignidade, e o salário mínimo subindo acima da inflação. Então, foi um conjunto. A fiscalização do trabalho, né, na área rural também era um problema. As pessoas trabalhavam basicamente quase como escravas, né? E você, na medida em que o governo vai lá garantir qualidade, carteira assinada, as empregadas domésticas, né? Diversos atores sociais passaram a ceder diversos tipos, a acessar diversos tipos de políticas públicas, e nesse conjunto as famílias foram evoluindo, né? As crianças na escola, alimentação escolar, o programa de aquisição de alimentos, né? A criança chegava na escola com fome e hoje está assim de novo, né? Primeira coisa que ela recebe é um café da manhã. Milhões de crianças hoje chegam na escola e tomam um café da manhã. Isso faz muita diferença. Então, isso daí fez com que o Brasil conseguisse, né, ir mudando os indicadores, e a ONU detectou isso e tirou o Brasil. Foi em 2014 a gente teve esse privilégio aí de atrasados, né, mas felizmente conseguimos. E, Arnoldo, fala um pouquinho sobre o papel da Conab, né? De que forma que a Conab contribuiu também para que o Brasil pudesse sair pela segunda vez agora, não só na segunda vez, também na primeira, né? Mas principalmente agora, para que o Brasil saísse pela segunda vez agora do mapa da fome.
A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma empresa pública do governo federal e ela implementa diversos programas na área da segurança alimentar e do combate à fome. Ela é uma ferramenta do governo federal para isso. O programa de aquisição, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o PAA, ele é executado em boa medida pela Conab, então ele compra alimentos da agricultura familiar, dos extrativistas, dos quilombolas, dos indígenas, dos pescadores e leva essa alimentação para a rede socioassistencial que está ali fazendo o enfrentamento direto nas cidades, nas ruas, nos campos, enfrentamento direto da fome. E a Conab é que opera esse programa. Situações em que são emergenciais ou que necessitam de atendimento emergencial para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, nós levamos alimentos, né, para comunidades indígenas, comunidades quilombolas e atendemos essas famílias que estão em situação de rua, levando também alimentos, abastecemos cozinhas solidárias em todo o país com alimentos adquiridos da agricultura familiar. Então, a Conab ela trabalha a política agrícola, o apoio aos agricultores, trabalha com estoques de alimentos, mas também tem toda essa parte da segurança alimentar e do combate à fome que ela executa. Por isso, ela é uma instituição tão importante e precisa ser fortalecida. A gente observa que vários países e instituições, né, de ensino superior de outros países também já fizeram vários estudos também, inclusive, em relação ao Bolsa Família, em relação ao Fome Zero na época, em relação ao CAD único também, como você falou, porque isso faz com que o Brasil ele assuma realmente esse protagonismo e esse exemplo, inclusive, para que outros países também possam implementar essas políticas também, né, e fazer com que esses outros países que enfrentam essas mesmas dificuldades que o Brasil enfrentou consigam também sair do mapa da fome, né? Com certeza, o Brasil passou a ser uma referência e nós recebemos estudantes, pesquisadores, mas também muitos governos, né? Delegações de governos nas áreas sociais, de desenvolvimento agrário, de agricultura, de desenvolvimento social, de assistência social, que vieram e vêm ao Brasil para conhecer as nossas experiências e, na medida que elas podem ser utilizadas para inspirar também soluções nos seus próprios países. Então, diversos programas que estão nesse cardápio, né, que permitiu ao Brasil dar esse salto, eles são hoje referência na América Latina, na África, na Ásia, enfim, diversos países adotam políticas muitas vezes inspiradas na nossa experiência e o Brasil realmente ganhou um protagonismo internacional. Não por acaso a gente tem uma aliança global contra a fome hoje, né, liderada pelo Brasil e que mobiliza diversos países para que se comprometeram com esse desafio de acabar com a fome. Arnoldo, você que já atuou, né, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que agora está na Companhia Nacional de Abastecimento, queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mas no sentido seguinte: em 2021, o Brasil ele voltou ao mapa da fome, a gente enfrentava uma pandemia e enfrentava também um governo, né, que havia feito a desconstrução de diversos programas sociais que foram implementados nos governos do PT. Só que em 2021, com a pandemia, o Brasil ele voltou ao mapa da fome. Eu queria saber o seguinte, Arnoldo, se a gente tivesse hoje, se a gente tivesse naquela época num governo que tivesse programas sociais, né, que tivesse essa preocupação realmente com a fome, que colocasse a fome como uma das prioridades, né, como o presidente Lula já tinha feito desde 2003, você acredita que isso poderia ter acontecido também em 2021? O Brasil ele poderia ter saído do mapa da fome em 2021, mesmo se a gente tivesse mantido todas aquelas políticas, ou realmente faltou força política para que isso não tivesse acontecido? Só resumindo, foi a pandemia que realmente foi a principal causadora do Brasil ter saído do mapa da fome, ou realmente faltou iniciativas, faltou programas, faltou cuidado realmente com a população brasileira para que isso não tivesse acontecido? Olha, o desmonte das políticas e dos programas, eles foram determinantes para o Brasil voltar para o mapa da fome. Ele
A pandemia intensificou esse movimento, certamente, né? Porque Uhum. foi um momento de muita dificuldade, mas não tem como colocar a culpa na pandemia. O Brasil não ficou sem alimentos, não faltou Sim. alimentos, né? Nós não tivemos problemas de desabastecimento, que as pessoas não pudessem comprar o alimento ou acessar o alimento. As pessoas ficaram sem renda e sem apoio. E é por isso Uhum. que os indicadores pioraram a ponto do Brasil voltar a estar entre as nações que têm indicadores que mostram que estão acima e que permite dizer, o Brasil está no mapa da fome. E então, o desmonte das políticas de segurança alimentar. A primeira coisa que o presidente anterior fez foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né? Ele desmantelou programas, o PAA, por exemplo, Programa de Aquisição de Alimentos, que era uma das ferramentas. Ele tinha um orçamento acima de bilhão de reais, e quando nós chegamos aqui, tinha menos de 30 milhões de reais, né? Então, você tem uma redução de mais de 95% do orçamento de um programa que é fundamental. Você não teve ajuste na alimentação escolar. O Bolsa Família tirou a focalização para buscar as famílias que mais precisam e os recursos que, de acordo com a necessidade, os recursos são maiores por família, ali nivelou. Então, houve um desmantelamento, uma falta de priorização, uma desorganização institucional. E isso impediu que o Brasil reagisse no momento de crise. Nós tivemos uma seca no Rio Grande do Sul. Quem é que ouviu falar em fome? Uma seca não, uma enchente gigantesca. Na hora que a enchente Uhum. aconteceu, que o presidente determinou? Que todos nós que estamos no governo, nas mais diferentes áreas, fôssemos ao Rio Grande do Sul, levássemos soluções, né? A Conab aqui foi mobilizada, nós levamos funcionários de diversas partes do Brasil, caminhões e carretas com cestas básicas, né, direcionadas, apoiando as cozinhas comunitárias, os abrigos que o município fez, que o Estado fez, para que não faltasse comida, né? E não faltou. E isso é determinação. Então, você poderia sim ter atravessado a pandemia sem voltar para o mapa da fome se houvesse, do meu ponto de vista, né? Se Sim. houvesse vontade política, determinação. Recursos não faltaram, né? Foram colocados recursos para as empresas, foram colocados recursos para garantir folha de pagamento, foram feitos empréstimos, foram feitas várias coisas. Mas na área da segurança alimentar, faltou competência e decisão. A direita, né, a extrema-direita, ela sempre atribui esse retorno ao mapa da fome à pandemia, né? Então é importante ter esse argumento para a gente poder realmente entender que faltou de fato essa vontade política, né, para que isso não tivesse acontecido. E, Arnoldo, tem uma outra questão que é importante também. Agora o Brasil ele saiu, né, novamente do mapa da fome, e talvez até antes mesmo daquilo que a gente já esperava que acontecesse. Mas aqui você atribui realmente essa segunda saída, né, porque foi mais rápido do que a primeira. Né? Também a gente estava numa situação bem mais tranquila, se podemos assim dizer, em relação quando o Lula assumiu a presidência em 2003. Né? Mas aqui você atribui realmente essa segunda saída do Brasil no mapa da fome. Eu acho que, claro, novamente a determinação, né? O compromisso. O presidente expressou isso durante a campanha e assim que tomou posse ele determinou, criou uma estrutura especial, né? Então hoje nós temos uma secretaria especial extraordinária de combate à fome que tem como missão organizar o conjunto de ações. Daí nasceu o Brasil Sem Fome e você tem as lições aprendidas, né? A gente na primeira etapa a gente teve que aprender fazendo, né? E Uhum. fazendo as inovações que precisava. Nós olhamos, resgatamos muita coisa que a gente já tinha feito para poder acelerar isso, né? E permitiu que a gente, até antes do que a gente esperava, porque a gente imaginava que só no ano que vem que a gente ia conseguir sair, né? O ministro Ellis já vinha falando, não, 26, nós vamos sair e tal, e um ano antes a gente conseguiu, né? Então, essa determinação e a potencialidade do Brasil, né? O Brasil é uma potência alimentar. Não tem como justificar a fome. Nós não acabamos com a fome ainda, né? Nós saímos do ponto de vista Sim. estatístico. Nós ainda temos que fazer busca ativa e entender que também não Uhum. é só a fome na falta de comer, mas a gente ainda come muito mal, né? Então tem uma pauta de Sim. segurança alimentar. Nós temos uma pandemia de doenças crônicas por conta de má alimentação.
né? Mas, enfim, dessa coisa mais emergencial, aguda, que a gente se livrou nesse espaço tão pequeno, tem a ver com as lições aprendidas e a volta da prioridade, né? O orçamento ali é só olhar, ver o que aconteceu. E, Arnoldo, a luta, né, como você falou, a luta contra a fome, ela não se encerra agora, né? Ela continua, é uma luta contínua, né? E não significa porque o Brasil saiu do mapa da fome que a fome realmente não existe mais, né? Como você bem enfatizou agora. Mas sair do mapa da fome tem um significado, né, até mesmo internacional, porque a gente saiu do mapa da fome da ONU, né? Estatisticamente, realmente, a quantidade de pessoas que hoje enfrentam essa realidade é muito menor, né? Ainda existem algumas pessoas que precisam ser realmente encontradas, enfim, programas sociais que precisam alcançar realmente essas pessoas, e esses programas já existem, só precisam realmente chegar nessas pessoas. Importante destacar isso, mas agora, o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez e é importante que ele não volte mais para esse mapa da fome. Para que isso aconteça, é preciso que essas políticas continuem realmente acontecendo, né? Mas eu queria ouvir de você também isso, né? O que fazer para que essa realidade não volte a assolar o nosso país nunca mais? O ideal seria que a gente tivesse um pacto civilizatório, né, como alguns países e comunidades, países fizeram. Você tem um determinado nível de proteção social, de bem-estar social, que independente de quem esteja no poder, né, porque a alternância é natural da democracia, né, a sociedade tem o direito de trocar os seus governantes, escolher quem. Mas o ideal é que a gente tivesse isso. Nesse ambiente de polarização, onde atores extremistas, né, com visões que não reconhecem direitos, né, que acham que a pobreza é culpa das pessoas, ou que as políticas sociais, né, porque a gente sempre escuta, os programas sociais são importantes, mas, né, aí vem o mas sempre colocando a questão fiscal, gasto, porque isso, porque aquilo. Isso. Então, na verdade, não tem essa visão estrutural de que isso é investimento, né? Dados recentes mostraram que os filhos do Bolsa Família lá das primeiras gerações, mais de 70% hoje não estão no Bolsa Família. Então, Uhum. em uma geração, você faz com que a geração seguinte, por quê? Porque o Bolsa Família tem a condicionalidade da educação, da saúde. Então, na medida em que você condiciona a transferência de renda a colocar a criança na escola, aquela criança estuda, chega no segundo grau, às vezes na universidade, isso faz com que ela tenha acesso ao mercado de trabalho numa outra condição, numa outra realidade, e ela não precisa mais do Bolsa Família. Então, é fundamental ter políticas de Estado. Só que na realidade atual do Brasil e do mundo, né, porque não é só o Brasil que está vivendo essa polarização Claro. insana, que Claro. é colocada pela extrema-direita, né? Nós não somos extremistas, né? Nosso governo é um governo de diálogo. Nós saímos da fome porque nós conversamos com todos os municípios. A gente não Sim. diz e nunca recebeu uma orientação, olha, só converse com A, com B, com C. Uhum. Né? Não tem como isso acontecer, né? Mas o direcionamento, a prioridade política, ela é fundamental. Então, além de ter políticas de Estado que sejam enraizadas, que custem, né, para qualquer governante tirar, né? Como é que vai acabar com o Bolsa Família? É uma revolução se acabar com o Bolsa Família. Então, ele está muito Claro. enraizado, mas nem todas as políticas têm essa condição. Então, as escolhas políticas da sociedade também são determinantes. A vontade política, se entra alguém sem vontade política de manter isso, você vai ter retrocesso. Inevitavelmente, isso não tem como não dizer, né? O perfil de quem vai estar ali, o tipo de compromisso, por isso que a gente tem que colocar na sociedade essa ideia de que tem que, qualquer um que seja, ter compromissos civilizatórios básicos, elementares, para que o Brasil possa ir adiante, né? E não toda vez estar correndo o risco de retrocesso, como hoje a gente ainda, infelizmente, corre, né? É importante prestar atenção nas propostas, né, dos próximos governantes que o Brasil vier a ter também, para que esse cenário ele não volte a acontecer no nosso país. Arnoldo, muito obrigado pela sua participação com a gente, pela entrevista. Foi ótimo poder conversar sobre esse assunto, né? O espaço segue sempre aberto aqui no Café PT para você, para todos aí da Conab também poderem participar com a gente, poder tratar desse assunto que é tão importante, né?
e que realmente o Brasil ele siga bem distante aí do mapa da fome. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre que necessário, estão as ordens.